Fala galera, vamos falar um pouco do Vasco 2, Cruzeiro 0 pelo Brasileirão, a derrota do Cruzeiro e rapaziada, uma das piores partidas que eu vi do Cruzeiro com o Leonardo Jardim depois de ter arrumado o time, depois de ter engrenado. Cruzeiro muito mal, muito abaixo, perde merecidamente pro Vasco e deixa, ou melhor, vê o Flamengo disparar no Campeonato Brasileiro. Uma vitória de virada do Flamengo para cima do Corinthians deu o Flamengo a chance de disparar no Brasileiro e o Cruzeiro agora precisa reagir contra o Flamengo, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos. Hype esse vídeo também, dá essa moral. Rumo a 30 mil inscritos, galera. Eu conto muito com o apoio de vocês pra gente chegar a essa marca tão esperada, essa marca tão desejada por nós, beleza? Além disso, se você puder me seguir nas outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Conto muito com o apoio, com a ajuda de vocês, tá? Eu vou pegar aqui a partida, as notas do Flash Score, porque eu tinha visto uma parada que me chamou muita atenção e eu gostei bastante. Foi uma partida para esquecer, né, do Cruzeiro, né? O Cruzeiro reencontrou o Fernando Diniz e a trupe do Fernando Diniz e conseguiu perder, né? O Cruzeiro foi de Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus não jogou, o Vidal que estava suspenso, e Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Wanderson e Caio Jorge. O Vasco foi de Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Pumita, Hugo Moura, Cauã e Coutinho, Ryan, Veguete e Nuno Moreira. Cara, eu tinha dito no pré-jogo, para quem assistiu com a gente, que o jogo ia passar muito pelas laterais do Cruzeiro, né? Kaique e William. Porque Ryan e Nuno iam fazer uma dobradinha com Piton, o Pumita e Paulo Henrique. Eu falei que o melhor jogador do time era os laterais. O Paulo Henrique é muito bom jogador. O Paulo Henrique vive uma fase excepcional e a prova disso foi o jogo. Só que eu não esperava um Cruzeiro tão abaixo. Eu não esperava um Cruzeiro com tanta dificuldade. Principalmente na defesa, né? Uma dificuldade muito grande de sair jogando o Cruzeiro. Isso atrapalhou demais o time celeste para conseguir jogar. E o primeiro tempo, o Vasco ele conseguiu o gol logo de cara, né? Numa bela jogada do Paulo Henrique para cima do Kaique, se não me engano. E um cruzamento e o nosso querido Ryan antecipou o Jonathan Jesus e abriu o placar com uma bela cabeçada. O Cruzeiro até tentou, teve algumas boas chances. E um jogo que o Matheus Pereira, a gente vai destacar, foi muito bem. Mas o Cruzeiro tentou, tinha algumas chances, tentava ter a bola, jogava. Mas o Vasco, quando o Cruzeiro, pra mim a maior dificuldade do Vasco seria a pressão que o Cruzeiro faz, né? O Cruzeiro faz uma pressão muito boa. Mas o Vasco conseguiu sair muito bem da pressão. Cuesta e Robert Renan são muito bons zagueiros, fizeram uma partidaça, conseguiu inverter a jogada rapidamente para sair em velocidade. Hugo Moura e Cauã acelerava, Coutinho abaixava demais para fazer essa saída de bola, muitas vezes para dar uma qualidade maior no passe. E isso foi dificultando demais o Cruzeiro, né? O Wanderson não fez uma boa partida, o Christian também não fez uma boa partida, foram abaixo. E o Vasco conseguia a saída de bola, sair com uma tranquilidade. E a pressão do Cruzeiro acabou não sendo tão bem feita, igual em outras partidas. E isso atrapalha demais na hora da partida. O Diniz foi muito bem na escalação, foi muito bem na leitura do time do Cruzeiro, conseguiu anular algumas peças-chave do Cruzeiro, como o Caio Jorge, que teve algumas oportunidades, teve uma chance no segundo tempo, que foi muito bem. Achei que o Caio Jorge no segundo tempo foi melhor do que no primeiro, mas aí o primeiro tempo ficou por isso, e aí veio o segundo tempo. E cara, nesse segundo tempo, o Cruzeiro começou a ir e ter mais volume, né? Ir mais pra cima, ter mais volume. Só que a partir disso, a parada começou a ficar maluca. Porque no primeiro tempo, o Cruzeiro ele teve até muita finalização no gol. Não é que ele não chegava, não era uma falta de qualidade, ele chegava. Teve algumas finalizações. No alvo não teve nenhuma, mas teve algumas chances. O Cruzeiro teve 4 escanteios também. Tava bem nos passes, mas a dificuldade era segurar o Vasco, né? A descida do Vasco estava muito boa. E aí no segundo tempo, cara, o Vasco foi muito bem. Aí o Cruzeiro teve mais posse, tinha mais volume, ele colocou o Arroio, que eu achei que ele fez até certo. Ele botou o Christian pro outro lado, e aí eu não gostei muito dessa invenção. Na minha cabeça não fez muito sentido, por mais que eu entenda o que ele quis fazer, para não perder demais a marcação. E aí depois ele fez as substituições que ele tinha que fazer, né? Botou Matheus Henrique, Romero, Marquinhos, Bolassi, João Marcelo. E aí a gente tem que falar. No lance que o Matheus Henrique acabou de entrar, bola nas costas do
Paulo Henrique, não, do Kaique. O Matheus Henrique dominou, uma falha bizonha do Matheus Henrique. O Paulo Henrique roubou a bola e fez o 2-0. E aí o Cruzeiro depois deu uma desanimada, não conseguiu chegar mais, não teve tantas chances. E o Vasco foi superior. E o Vasco, gente, mereceu a vitória. A parada é que o Vasco mereceu a vitória. O Vasco foi melhor que o Cruzeiro, teve mais oportunidades, teve mais qualidade que o Cruzeiro. Mas assim, essa partida é uma partida pro Cruzeiro esquecer, de um modo geral. E não só individualmente alguns jogadores, mas coletivamente. O Cruzeiro não foi bem, o Cruzeiro não conseguia marcar a pressão no Vasco. O Vasco conseguia sair dessa pressão que o Cruzeiro fazia na saída de bola. Defensivamente, o Cruzeiro tinha muita dificuldade de sair jogando. O Vidalba fez muita falta. E aí a gente pode pontuar um outro jogador. Jonathan Jesus, uma partida pra esquecer, mas eu acho que também é um cara sem ritmo, um cara que pegou uma enrascada, né? Tava sem ritmo total, sem tempo de bola. Perdeu o tempo de bola no primeiro gol, dava umas arrancadas meio loucas, mas faltava uma qualidade para sair jogando no passe e aliviar a pressão que o Vasco fazia em determinado momento. E não conseguia sair muito bem. O Kaique também, que estava ao lado dele, não foi legal. Acho também por um pouco do Jonathan Jesus passar talvez uma insegurança, mas o Kaique não estava legal. Foi mal no primeiro gol. Acho que também foi mal no segundo gol. Tava perdendo muitas disputas defensivas, tendo muita dificuldade. Fez uma partida para esquecer, assim. Para mim, a pior partida que eu vi do Kaique em muito tempo pelo Cruzeiro. Foi muito mal. Caio Jorge teve uma outra partida. Eu acho que quem se salva mesmo desse jogo é o Matheus Pereira, que foi muito bem na partida. Foi muito bem, a gente vai falar disso. Mas defensivamente o Cruzeiro foi muito mal. Foi muito ruim o que fez ali. Os laterais acabaram com o Cruzeiro, né? Paulo Henrique foi o melhor em campo, assim, conseguiu bailar pelo lado direito no corredor ali do Kaique, do Wanderson. Não conseguiu segurar. Ele passava com muita tranquilidade. Coutinho também muito solto no meio de campo. Achei que faltou mais encaixe em relação ao Coutinho. É um cara que tem um toque refinado, é um cara diferente. E também o nosso querido Matheus Henrique tá de brincadeira, né? Entrou dormindo numa bola que era pra cortar de primeira, foi dominar. O Paulo Henrique antecipou depois, veio de ladrão, roubou a bola e saiu na cara do gol para fazer o 2-0. O Matheus Henrique tá de sacanagem, né? Não pode entrar num jogo tão importante pro Cruzeiro dormindo, né? Sonolento. Não pode, tem que entrar ligado, entrar com brilho no olho, mas não conseguiu fazer isso. E o Cruzeiro foi muito mal e foi pior que o Vasco e mereceu perder. Aí o destaque, Matheus Pereira, gente. O Matheus Pereira jogou bola pra caralho esse jogo. Jogou muita bola. É um cara diferente, tem um passe refinado, é um cara que tem muita qualidade, conseguia fazer o time jogar, mas as finalizações saíam meio fraquinhas, meio sem ímpeto, faltou algo a mais pro Cruzeiro, principalmente pelos lados, assim. Achei que o Marquinhos, pela esquerda, ele até entrou ali, levou algum perigo, mas falta alguma coisa, né? O Arroio não conseguiu fazer tanta coisa também, mas defensivamente que foi trágico pro Cruzeiro, né? O Kaique e o nosso querido Jonathan Jesus foram muito mal. E aí o que eu falo pra você sobre o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno fez uma boa partida, principalmente defensivamente, conseguiu tirar umas bolas boas, antecipar, tentava alguns passes, mas na hora que precisa ele ser o protagonista pra sair jogando, falta qualidade técnica, gente. Ele dá uma amassadinha na bola às vezes. O Vidalba faz o passe refinado, ele tem mais qualidade. Esse jogo foi assim, pra mim foi a cara do jogo mostrar isso. O jogo só saía pelo Fabrício Bruno porque o Jonathan Jesus não conseguia muito dar passes diferentes e tinha que arrancar com a bola. O negócio dele é sair correndo com a bola e isso ele faz. Mas sair jogando, aliviar a pressão, acertar um passe rápido, ele não é muito bom. E o Fabrício Bruno, quando é muito preterido pra isso, é o cara pra fazer isso, ele não faz com tanta qualidade e com tanta técnica igual o Vidalba. Ele é ruim nessa de bola? Não, ele não é ruim nessa de bola. Mas ele não tem a qualidade que o Vidalba tem. O Vidalba tem um passe muito mais refinado, tem muita qualidade, sempre alivia a pressão, acha passes importantes. Fez muita diferença. A saída de bola, o Cruzeiro sentiu demais, porque o Cruzeiro demorava pra fazer essa rotação e isso atrapalhava demais nessa transição. Mas o Matheus Pereira achou muitos passes, foi muito bem na partida, é muito diferente. Ele é muito diferente, é o cara pra mim que se salvou do Cruzeiro nessa partida. Pra mim a pior partida do Leonardo Jardim no comando do Cruzeiro aí em muito tempo. O Cruzeiro perde uma invencibilidade de 5 meses fora de casa, perde a sua invencibilidade no retorno. Então,
É uma derrota muito dura para o Cruzeiro contra o Vasco, mas o Vasco foi superior. O Vasco mereceu a vitória e o Cruzeiro mereceu perder. Agora, o Cruzeiro não vai ter nenhuma suspensão para o jogo contra o Flamengo, então o Cruzeiro não é baixar a cabeça, é continuar. Perder em alguns momentos acontece, ter umas partidas ruins acontece, faz parte do jogo, faz parte de um campeonato tão longo igual o Brasileirão. O problema é não ficar pensando nessas derrotas. Tirou o aprendizado, segue em frente, que agora já tem mais um jogo e talvez um dos jogos mais importantes e decisivos do campeonato contra o Flamengo, né? Então tem que ficar ligado, um jogo no Maracanã, um jogo muito difícil para o Cruzeiro e é o jogo do campeonato, porque se o Cruzeiro perder, o Flamengo dispara na competição e aí, meu amigo, para buscar vai ser duríssimo, duríssimo. Vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer, o que o Orlando Jardim está planejando para essa partida. Quem mais vocês acharam de destaque? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir vocês, tá bom? É isso, galera. Tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sininho, é nóis. Ah, eu não respondi as perguntas lá do post. Vai lá no post da comunidade e responde e coloque pergunta pra gente responder. Eu vou ver se eu gravo vídeo amanhã ou depois pra vocês, beleza? Tamo junto, é nóis.